Gravação iniciada. Bom, boa tarde mais uma vez a todos. Estamos retomando a sessão do dia 7 de outubro de 2020, parte da tarde, a segunda parte da tarde, e presentes todos os conselheiros titulares da segunda turma, da segunda Câmara da segunda sessão de julgamento. Retomamos com processos sobre contribuições previdenciárias, partindo para o item 138 da pauta, item interessado Cascavel, Máquinas, e o relator é o Dr. Caio, quem passa a palavra. Por favor, Caio. Ok. Então, trata de um lançamento de multa por penalidade de descumprimento de obrigação acessória, em que a empresa deixou de incluir na GFIP os fatos geradores incidentes sobre o pagamento de faturas emitidas por cooperativa de trabalho, Unimed, no período compreendido entre 3 de 2000 a 9 de 2007. Na impugnação, ela só requereu a relevação da penalidade. Analisando esse pedido, tendo sido apenas requerida a relevação da multa dos termos do artigo 291 do Regulamento da Previdência, constatado a não correção da falta, o lançamento foi julgado procedente sem relevação da multa. Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário aduzindo os seguintes argumentos em síntese. Sem sequer mencionar o pedido de relevação, argumenta pela improcedência do lançamento face à não incidência de contribuições previdenciárias sobre o ato cooperativo. Ao final, pugna pelo provimento do recurso. É o relatório. Da admissibilidade. O recurso é tempestivo e quanto a esse requisito deve ser conhecido. No que diz respeito à matéria dos autos, entretanto, não pode ser conhecido o recurso voluntário, eis que a matéria alegada não foi trazida para análise da impugnação. Aí eu trago aquela minha argumentação com relação à preclusão. No presente caso, deve ser destacado que o contribuinte não impugnou o lançamento, mas apenas requereu a relevação da penalidade nos termos do artigo 291 do Regulamento da Previdência, então vigente. Ocorre que é requisito fundamental da relevação que o lançamento seja procedente, de maneira que, não tendo o contribuinte contestado o lançamento, mas apenas requerido a relevação da penalidade, de fato acolheu integralmente a procedência da autuação. Já no recurso voluntário, haja visto que a relevação lhe foi negada por falta de cumprimento dos requisitos do artigo 291 citado, o contribuinte inova integralmente em suas razões, vindo ao final requerer a improcedência do auto de infração. Dessa forma, por não ter oferecido esta argumentação ao exame de julgamento de primeira instância, não cabe trazê-lo agora em sede recursal, não podendo ser conhecido o recurso interposto. Entretanto, no presente feito, estamos diante de duas matérias de ordem pública que devem ser conhecidas mesmo de ofício por esse colegiado e que, como se verá no final, fulminam por completo a exigência dos autos. Aqui, com relação a serem as duas de ordem pública, acho que é contestável. A primeira é a decadência, e a segunda é a declaração de inconstitucionalidade daquela contribuição da cooperativa de trabalho. Vejamos então esses pontos. A decadência, sem maiores análises, prescreve a súmula CARF 148. No caso dos autos, a autuação diz respeito às competências compreendidas entre 3 de 2000 e 9 de 2007. Não havendo exigência quanto à GFIP relativa aos 13º salário. Assim, aplicando-se a regra acima ao caso concreto e considerando que o lançamento foi cientificado ao sujeito passivo em 6 de 11 de 2007, restam decaídas as competências anteriores a 11 de 2000. Da inconstitucionalidade da exigência do processo principal. Além disso, no que diz respeito a todas as demais incompetências, deve ser observado que o artigo 62, aí eu trago a fundamentação que eu tenho trazido com relação aos processos reflexos. Porque, nesse caso em particular, no caso desses autos, o processo principal a que se refere à penalidade exigida nesses autos se trata do processo número tal, julgado pela quarta turma ordinária da quarta Câmara desse Conselho em 9 de 4 de 2019, tendo decidido no acórdão número tal, é segunda turma ordinária, né? Tendo decidido no acórdão número tal que aí ele decidiu pela nulidade pela cancelar todo o lançamento principal, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do inciso 4º do artigo 22. Note-se que o período indicado no acórdão acima
é exatamente o período resultante da exclusão destes autos do período já atingido pela decadência antes referida, ao qual se deve incluir ainda a competência 12 de 2000, que, no caso destes autos, ainda persiste pelo fato da decadência aqui ser regida pelo artigo 173, inciso 1 do CTN. Entretanto, a tese que fulminou integralmente a exigência posta no processo principal se aplica integralmente a estes autos, inclusive relativamente às parcelas atingidas pela decadência, de maneira que, seja por um ou por outro motivo, é certo que o crédito tributário aqui constituído deve ser integralmente cancelado. Pelo exposto, voto pelo não conhecimento do recurso interposto, mas de ofício reconheço a decadência das competências anteriores a 11/2000 e quanto às competências posteriores a 12/2000, a inconstitucionalidade da exigência, parar aqui nesse ponto. Então, esse é o encaminhamento do voto do relator, né? Acho que vocês entendem qual é a polêmica, né? Porque ele está conhecendo, não conhecendo até conhecer a decadência, a gente tem um entendimento em relação a isso, de uma maneira geral, né? Mas acho que também a gente tem que ver caso a caso. O que eu noto aqui, uma questão que eu acho interessante, é que o recurso voluntário, eu fui ver, eu abri os autos, o recurso voluntário é de 2008, e a questão do julgamento do STF foi 2014, então a gente tem um direito superveniente aí à entrada à impetração do recurso voluntário. Então, digamos assim, nesse sentido, eu acho, eu estou só cogitando, tá, que talvez fosse possível conhecer essa matéria, tendo em vista, agora, apesar de que o contribuinte não aborda, né, explicitamente esses julgamentos, até porque não existia, né, evidentemente, mas ele aborda essa matéria e a gente tem uma questão superveniente de direito que não era conhecida à época do recurso. Então, acho que seria uma possibilidade de se conhecer dessa parte especificamente e aí poder chegar a mais ou menos o encaminhamento até que o próprio relator está dando, sem ter que passar por esse dilema aí de conhece, não conhece, né, que pode ficar um pouco... É um caso específico, né? Estou entendendo, né? Normalmente aquele caso de tempestividade a gente não supera, aí a Ludmila tem, né, ela até nessa mesma sessão entende que é ordem de ordem pública, então aí tem uma dissidência nesse sentido, né? Fica uma parte da turma, digamos assim, não conhece, mas a doutora tem um entendimento de que é ordem pública e ela conhece e fica agradecida. Mas aqui a gente tem essa sutileza aí que eu acho interessante e que pode dar uma abertura para a gente dar um tratamento diferente, que eu acho razoável, inclusive, tá? Nesse caso específico, até porque essa questão de conhecer das matérias, não conhecer, é uma questão que... Uma coisa é tempestividade. Tempestividade é um não conhecimento muito claro, né? Você tem a data ali. Outra coisa de repente, pode ter uma turma, de repente, aqui no CARF, que tenha uma flexibilidade maior do que a nossa em relação ao conhecimento de determinadas matérias ou não. Que não quer dizer que nossa postura não seja defensável, mas eu diria que é uma coisa não tão, digamos assim, tão robusta nesse sentido, se vocês me entendem, quanto defender que uma questão de tempestividade é não conhecimento efetivamente, né? Então, estou colocando para vocês, para dar uma panorama, porque eu olhei o processo e tal. Então, eu já adianto assim, que a minha simpatia é por conhecer dessa matéria especificamente, principalmente tendo em vista esse julgado do STF, e o contribuinte está levantando isso. E aí, nesse sentido, por essas razões, aí sim abordar aí a questão da própria decadência e só dessa matéria relativa a cooperativas de trabalho, né? E abordar também a própria exclusão do crédito tributário em função disso. Mas eu só estou realmente ainda no debate, né? A Ludmila pediu para falar, e o Caio também. Eu vou passar primeiro para a Ludmila, Caio, que ela quer fazer as considerações, depois te retorno a palavra. Por favor, Ludmila. Eu acho perfeito o encaminhamento do conselheiro. A delimitação foi muito boa, no sentido de que realmente há uma inovação recursal, então o recurso não deveria ser conhecido, mas por se tratar, né, de questões de ordem pública, uma declaração posterior de uma inconstitucionalidade da norma, a gente negligenciar isso aqui, e justamente, né, não tinha nem como ela fazer esse tipo de alegação, eu não vejo nenhum problema quanto ao encaminhamento, não. Eu faria dessa mesma forma, inclusive.
Eu não consigo te ouvir, Rony. Rony, está sem som. Você está sem som. Desculpa, já foi. Da mesma forma que o relator, da mesma forma que eu estou sugerindo, só para ficar claro, Ludmila. Relator. Do relator. Do relator? Isso. Conheceria de ordem pública. Você não conheceria do recurso e colocaria da República? Tá. Isso. Pode antes do Caio? Pode antes da Caio? Fura a fila? Porque ele já remata tudo. Pode ser, Caio. Pode ser. Não, é porque eu acho que a questão da inconstitucionalidade ela precede a decadência. Então, se foi afastado por inconstitucionalidade, não há que se falar em decadência. Então, não se falaria mais em decadência aqui. Competência tal, na verdade, inconstitucionalidade é exigência. Pronto. Não tem mais decadência porque não existe exigência. Tá. Era o que eu ia falar. A decadência aqui é irrelevante, porque a exigência toda é inconstitucional. É fundada numa exigência inconstitucional. Já declarado, o processo principal já foi todo derrubado por conta disso. Então, quer dizer, você não tem contribuição, não tem infração. Ok. Acho que não sei se tem alguém que tem uma consideração adicional. Eu talvez votasse pelo conhecimento parcial dessa matéria, mas eu também não acho que pode ser não conhecer também, tendo em vista que é posicionamento da turma. Se acharem mais confortável, eu posso acho que eu não vou polemizar em relação a isso, que é um caso bem específico também, tá? Acho que está adequado, diante das circunstâncias, a gente dar esse tratamento diferenciado nessa situação, sim. Okay. Não tem problema. Então, vamos passar a votação, então, Mário. A única observação que eu faria, que foi bem colocada pelo Mário, que eu acho que até tiraria fora realmente a questão da decadência, tá? Me limitaria aí a colocar só a... Para mim, não tem objeção nenhuma. Porque está claramente... toda exigência é só cooperativa de trabalho? Sim. Tá. Então, Mário, como voto? Acompanhe o relator, presidente. Martim? Acompanho. Ricardo? Acompanho. Eu Ludmila? acompanho. Leonardo? Acompanho. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Também vou acompanhar. Então ficou item 138, né? Só uma questão de ordem, presidente, antes de proclamar o resultado, o acompanhamento, o julgamento ficou para retirar a decadência, só fundamentado no reflexo? Não sei qual é... Ou como ele está? Isso cancelar a exigência, cancelar o orçamento, tendo em vista tratar-se de... Declaração de constitucionalidade. Valores associados a operativos de trabalho. Sim, mas aí eu excluo do voto a decadência. Excluo a decadência do dispositivo. Ok, só para eu anotar aqui. Para mim está perfeito. Ok. Então tá, podemos passar para o 139, então. Acerta aqui o dispositivo com calma. Deixa eu só destacar isso para eu não esquecer. Sim. Colocar lá na ementa também. Preclusão. Decadência, excluir. Ok. Vou passar ao 139. 139. Construtel. Trata-se de recurso voluntário apresentado contra o acordo número tal da Delegacia de Julgamento de Belo Horizonte, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, cuja ementa foi a seguinte. Está ali transcrita a ementa. Conforme o relatório do despacho decisório, número 1172, trata o presente processo de requerimento de restituição de contribuições previdenciárias resultantes da diferença entre os valores que lhe foram retidos em decorrência de sua submissão à sistemática da retenção prevista no artigo 31 da Lei 812, com a redação dada pela Lei 9.711 e os valores reputáveis devidos pela requerente, conforme requerimento de folha 1, relativamente à competência 10/2003. Referido despacho decisório indeferiu o pleito da recorrente, pois, conforme bem resolvido no relatório do acórdão, eu vou pedir vênia para passar para a análise seguinte, porque eu vou analisar todas as questões lá no voto. Ok? Examinando a manifestação de inconformidade, o pedido de restituição foi indeferido, tendo contribuinte sido cientificado dessa decisão em 26/11/2003, vindo interpor recurso voluntário em 20/12/2003.
de 2013, onde, contraponto ao acordo proferido, repisa a matéria impugnada, requerendo, ao final, a desconstituição do crédito. A reforma do acordo. O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Conforme se pode extrair da narrativa acima, trata o presente de pedido de restituição que foi indeferido ao argumento de que a documentação está em desacordo com o disposto nos incisos 1, 2 e 4, incisos 2 e 4 do parágrafo 9º, inciso 2, aqui faltou citar o artigo. Tá? Todos do artigo 225 do Regulamento da Previdência, aprovado pelo Decreto 3.048. Em suas alegações de defesa, desde a manifestação de inconformidade, a recorrente sustenta, com extenso arrazoado, que, ao contrário do que restou decidido no despacho decisório e também no acórdão à hora recorrido, as autoridades que estão analisando os autos estão passando ao largo dos documentos que constam dos autos e que, segundo a defesa, demonstram ser devida a restituição pleiteada. Alega nesse sentido o recurso voluntário que a turma julgadora esforçou-se muito para validar as razões de indeferimento contido no despacho decisório prolatado em 19 de setembro de 2012. Entretanto, ouvidou-se de analisar as informações, dados e alegações da recorrente contidas na manifestação de conformidade, se não vejamos. E a partir daí passa a relatar um a um os motivos pelos quais entende que o acórdão recorrido deve ser reformado por este Conselho. Entretanto, se tomarmos o relatório dos fatos que consta do acórdão recorrido e que fiz questão de transcrever acima como resultado dos fatos nesse voto, resumo dos fatos nesse voto, verificaremos que ele é extremamente fiel, não apenas quanto aos fatos que estão registrados nos autos, mas também das alegações e dos documentos trazidos aos autos pela recorrente até o presente momento. Significa dizer que, diversamente do que alega a recorrente, a turma julgadora de primeira instância, por meio da relatora que proferiu o voto condutor da decisão ali emanada, não apenas tomou conhecimento, como analisou os documentos dados e alegações postas ao seu exame. Ocorre, entretanto, que o julgamento proferido é contrário ao que a recorrente entende ser correto, o que em absoluto resulta em vício daquela decisão. Apenas o provimento pretendido não foi acolhido por aquela autoridade julgadora. E se analisarmos detidamente os autos, veremos que a decisão da DRJ Belo Horizonte não merece reforma, se não vejamos. A Lei 9784, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública, estabelece o artigo 36, que ao interessado cabe a prova dos fatos que tem alegado. E como preceitua o artigo 65 da IN 900, que disciplina a restituição, reembolso e compensação de quantias recolhidas a título de tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal vigente à época da análise do pedido, a autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, ressarcimento e reembolso poderá condicionar o recolhimento, reconhecimento do direito creditório e apresentação de documentos comprobatórios do referido direito. Tal dispositivo foi mantido pela vigente instrução normativa RFB no 1300, 20 de 11 de 2012, em seu artigo 76. Assim, em que pesam as alegações da contribuinte, cabe a ele comprovar, por meio de documentos e informações solicitadas, seu direito creditório. Portanto, deveria ter apresentado toda a documentação solicitada pela fiscalização e os documentos que se fizessem necessários para comprovar as informações por eles fornecidas, como, por exemplo, a documentação referente à ação judicial. Conforme descrito no despacho decisório de 1172, o contribuinte não apresentou documentos que comprovassem o direito creditório pleiteado. A folha de pagamentos apresentada não reflete a mão de obra empregada no serviço de notas fiscais e que não discrimina os segurados contribuintes individuais informados na GECIP. Neste ponto, o contribuinte apresenta vários documentos, vários argumentos para justificar a ausência de mão de obra registrada em folha. Contudo, tais argumentos, sobretudo sem comprovação documental, não podem ser acatados, principalmente aqueles referentes à ausência de informação de contribuintes individuais em folha, pois a obrigação de preparar a folha de pagamento com as remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço constitui obrigação determinada em lei. Lei 812, artigo 32, inciso 1. A folha de pagamento deve ser elaborada para todos os segurados a serviço da empresa, mesmo que sem vínculo empregatício, como no caso de contribuintes individuais. Ademais, verificou-se que o contribuinte retransmitiu a GFIP de 10 de 2003 apenas com os valores das retenções, conforme determina o inciso 4º do artigo 32 da Lei
tá? Transcreve ali o inciso. E nos termos da Instrução Normativa 900, que disciplina a restrição, reembolso e compensação de quantias recolhidas de tributos administrado pela RFB, vigente à época da análise do pedido, a restrição das contribuições previdenciárias declaradas incorretamente fica condicionada à retificação da declaração, exceto quando o requerente for segurado ou terceiro não responsável por essa declaração. Tal disposição foi mantida pela vigente Instrução Normativa 1300. Portanto, o pedido de restrição somente poderia ser deferido caso a empresa tivesse retificado sua declaração, informando corretamente na GFIP da competência 10/2003 todos os fatos geradores, base de cálculos e valores de contribuições devidas e o valor da retenção. Apesar de alegar que bastaria ser informado da divergência ocorrida para que pudesse corrigi-la, o que ocorreu quando da ciência do despacho decisório, que indicou tal fato como um dos motivos de indeferimento do pedido, o contribuinte limitou-se a alegar que seria passível de saneamento sem trazer aos autos prova de que isso ocorreu. Em consulta realizada no sistema informatizado, GFIP Web, verifica-se que a última GFIP para a competência 10/2003, que foi enviada em 7 de 2012, ou seja, antes da emissão do despacho decisório, mesmo após ter sido cientificada a divergência apurada pela fiscalização e do indeferimento da restrição, o interessado não reenviou tal documento com vista a comprovar seu direito. Assim, em razão da falta de lei Caio, tá aí? Não, ele parou em que parte, gente? Que, só para ficar assinalado, qual parte do voto? Saber me precisar aí, só para eu ter que ler de novo? Alguém sabe dizer? Qual era a parte que ele sabe? Foi logo depois, vou dar um Ctrl+V, foi logo depois que ele falou da GFIP Web. GFIP Web. E aí, alguém manda uma mensagem para ele, por favor. Acho que ele está entrando. Está entrando. Acho que ele estava na página 7, no finalzinho, nessas palavras. Depois, assim, em razão da falta de elementos. Tá, ok. Vou esperar ele se acertar. internet caiu. Ok. Pelo que consegui, você estava na página 7. Só um minuto, deixa eu me... Vocês estão me vendo, estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Eu, pelo menos. Tá, onde que eu parei? Estava na página 7, se não me engano, né? Segundo consta o Dr. Mário, e tanto também a Ludmila atentaram. Finalzinho da página 7, assim, em razão da falta de elementos. Ok. Bom, vou passar direto ao encerramento, então aqui ele só vai falar das provas até o final ali. Não tenho reparos à decisão proferida. Os fundamentos pelos quais a documentação apresentada não foi acolhida com o efeito pretendido estão todos expostos na decisão e devidamente fundamentados na legislação aplicável, inclusive quanto à negativa do pedido de perícia. Dessa forma, tendo em vista que as razões trazidas ao exame do recurso voluntário são as mesmas já apresentadas por ocasião da manifestação de conformidade, amparo no parágrafo 3º do artigo 57 do anexo 2 do RICAP, para adotar a transcrição acima como minhas razões de voto. Ter exposto o voto por conhecer do recurso para negar-lhe provimento. É o meu voto, presidente. Ok. Pessoal, alguém tem alguma questão para levantar? Senão eu vou passar a votação aqui. Dr. Mário. Acompanhe o relator, presidente. Martim. Com o relator também. Ricardo. Acompanho. Ludmila. Também. Leonan. Acompanho também. Juliano. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Então, 139 ficou negar provimento. Só vou fazer uma anotação aqui em relação ao item anterior, tá, gente? Que eu vou votar pelas conclusões, até porque, como eu expus aí nas minhas considerações, eu tenho uma linha de raciocínio um pouquinho diferente, mas chego à mesma conclusão que o relator, por isso acompanhei, tá? Então ficou no 138, eu voto pelas conclusões.
sem alteração nenhuma infringente aí. E passo a palavra para o relator 140, Duratex, por favor. Ok. Trata de recurso voluntário interposto contra o acordo de primeira instância que, apreciando a impugnação de direito passivo, julgou procedente o lançamento relativo à multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, no CFL 35, exigência referente à multa por descumprimento da obrigação acessória previdenciária de prestar à fiscalização todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, assim discriminados no relatório fiscal da infração. Planilha de valores pagos a título de vale transporte pago em espécie no período de 1,95 a 12,99, contendo o nome dos segurados, número de identificação, valor pago e valor descontado dos segurados individualmente. Planilha contendo os valores pagos pela empresa a título de seguro de vida em grupo no período de 1,95 a 7/2005, contendo o custo individualizado por nome de segurado, identificação e valor. Planilha contendo a base de cálculo da contribuição previdenciária do segurado empregado e valores descontados em folha de pagamento a título de contribuição de segurados de acordo com as faixas salariais no período de 1,95 a 12,99. Circunstâncias da autuação e os argumentos da impugnação estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. No afluimento estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto conforme segue. Relativamente à decadência, não acolhe a arguição da contribuinte pelo reconhecimento da decadência quinquenal, eis que, por se tratar de penalidade de valor fixo, ainda que algumas das infrações identificadas pela fiscalização tenham sido atingidas pela decadência, isso nada alteraria o valor da multa aplicado caso persista uma única infração nos autos. No mérito, afasta o argumento de ausência de fundamentação legal da infração, uma vez que a infração apontada pela fiscalização foi a não apresentação das planilhas requeridas em termos de intimação, o que efetivamente a empresa não entregou. Cientificado o acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, aduzindo os seguintes argumentos em síntese. Concorda expressamente com o entendimento do acórdão recorrido quanto à irrelevância do reconhecimento da decadência parcial no caso dos autos. Contesta a aplicação da multa, argumentando que não apresentou as planilhas requeridas por absoluta impossibilidade de fazê-los, haja visto que, relativamente aos valores relativos ao período decaído de 1,95 a 12,99, além da empresa não dispor mais dos referidos dados, sua elaboração demandaria tempo e recursos que a própria fiscalização teria constatado serem impraticáveis em função do volume de informações a serem coletadas, conferidas e planilhadas por seus cálculos, algo em torno de 840 mil itens, relativo à remuneração de 7 mil funcionários no período de 12 meses, em 10 anos consecutivos. Relativamente às informações do seguro de vida em grupo, argumenta sobre a impossibilidade de individualização dos valores da apólice que foram contratados de forma global com a empresa seguradora, somente sendo possível eventual rateio do referido valor por meio de procedimento de arbitramento, que foi descartado pelos acórdãos proferidos pelo CRPS e do qual decorre o presente pedido de informações pela fiscalização. Argumenta, por fim, que as informações requeridas pela fiscalização, tendo em vista os acórdãos proferidos, são irrazoáveis e impossíveis de serem cumpridos, ao menos na forma como determinaram referidos acórdãos, o que justifica o cancelamento da multa aplicada. Ao final, pugna pelo provimento do recurso. É o relatório. O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Quanto à matéria aposta, vemos que no recurso voluntário é parcial, uma vez que expressamente acolhe o argumento do acórdão recorrido quanto à irrelevância, no caso, do reconhecimento da decadência parcial, que então é matéria de que não se tomará conhecimento nesse voto. Quanto à matéria impugnada, entendo que assiste razão ao contribuinte no presente caso. Como vimos, a penalidade aplicada diz respeito ao descumprimento de obrigação de que trata o inciso 3 do artigo 32 da Lei 812, prestar ao INSS e ao Departamento da Receita Federal todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. Destaquei o trecho acima, pois me parece que o cerne da questão está justamente nesse ponto. Qual o alcance desse trecho da norma legal? Pode a fiscalização exigir o cumprimento da obrigação acessória
da forma que melhor lhe atenda ou somente na forma como expressamente a legislação obrigue ao contribuinte prestá-la. No caso dos autos, temos de um lado a fiscalização e o acórdão recorrido, argumentando que houve a infração pela não apresentação pelo contribuinte das planilhas requeridas em termos de intimação, e de outro, a contribuinte que alega que, além de ser impossível confeccionar as referidas planilhas, não haveria norma vigente que a obrigue a confeccionar as referidas planilhas. Há, a meu ver, no caso, evidente dúvida quanto à obrigação acessória em si, e, por conseguinte, ao seu eventual descumprimento, de modo a atrair para o caso concreto o que determina o artigo 112 do Código Tributário Nacional. A lei tributária que define infrações ou combina penalidades interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado em caso de dúvida quanto à capitulação legal do fato, à natureza ou circunstâncias materiais do fato ou à natureza de extensão dos seus efeitos. Além, ao lado disso, temos ainda a Lei 9784 determinar em seu artigo 2º que é vedada a imposição de obrigações, restrições, sanções e medidas superiores àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Quando devida vênia a quem entende de modo contrário, me parece que estamos diante de exigência da penalidade que não resiste ao confronto com os requisitos acima, restando dúbia a verdadeira extensão da obrigação acessória que se alega estar sendo descumprida, que por sua vez atrai a aplicação da regra do artigo 112 do CTN em favor do contribuinte. À vista disso, voto por conhecer o recurso para dar-lhe provimento. Ok, vou passar aqui para o debate, um caso interessante. Não sei se alguém tem alguma observação a fazer. Só me permite um complemento, senhor presidente? Claro. Eu acho que é interessante para análise. Essa ação fiscal, na verdade, não é uma fiscalização. O que aconteceu? A empresa foi autuada já há bastante tempo atrás e o processo chegou para julgamento no CRPF, como foi noticiado ali no voto. O CRPF, a meu ver, emitiu um acórdão ilíquido, tá? E remeteu para a autoridade lançadora a obrigação de tornar líquida aquela decisão do acórdão. E para isso, ele determinou, foi feita uma aferição indireta naquele caso, e o acórdão do CRPF mandou aplicar as alíquotas de contribuição previdenciária um por um, cada segurado, conforme a sua remuneração. Só que, para isso, a fiscalização precisa dos dados da remuneração de todos os funcionários envolvidos no lançamento. E um desses dados, inclusive, é esse seguro de vida em grupo, que eles lançaram como remuneração indireta e que precisa ser individualizado, tá? Então, a argumentação da empresa é que ela falou assim, olha, é impossível fazer isso, porque a pólice é global. Eu não tenho na pólice dizendo para o fulano de tal, o valor da pólice de seguro é tanto, para o fulano é tanto. Eu falei assim, eu não tenho esse dado. Está aqui a pólice, vejam isso aqui. Né? Então, eu acho que é interessante trazer essa contextualização para verificar até que ponto é possível. Sim, então, obrigado, Caio, eu acho que foi bem interessante a sua explicação, porque, na verdade, o que a gente está adiante aí, por essa narrativa, é que houve uma decisão de um tribunal administrativo mandando implementar determinadas questões por parte da fiscalização para poder dar execução a esse acordo, só que essas orientações do acordo, a princípio, elas não são execuíveis, né? Da maneira adequada. Exatamente. E aí o contribuinte, tudo bem, a Receita Previdenciária, aqui, o órgão fiscalizador, ele quer que a gente consiga determinado tipo de informação que não tem como ser dada a princípio. Me parece que é essa pelo menos não da maneira que desejada. E aí vem a fiscalização e lava uma autuação. Então, parece que é um pouco por aí. Isso, só para acrescentar, no lançamento, isso está descrito lá nos autos, houve uma proposta de se fazer um rateio dessa apólice de seguro proporcionalmente, fazer um arbitramento de qual seria o valor aplicável. Mas o CRPF negou essa possibilidade. Ele disse que tinha que ser pelo valor real, ponto. Então, tanto a fiscalização quanto a empresa ficam amarradas.
Isso parece um caso de embargos nominados, na verdade, né? Que na hora do CARF aqui seria a delegacia entraria com embargos nominados dizendo, olha, esse jeito aqui não dá para cumprir, porque a documentação padrão não é essa. Exatamente. Então agora faça aqui. Exatamente, é bem esse o caso. Agora, enfim, eu estou pronto para votar aí. Eu não sei se alguém quer fazer alguma consideração. Eu acho que pelo relatório está bem claro mesmo que não é os casos padrões, né, que a gente costuma pegar desse CFL, ela explica o porquê dela não conseguir fazer, eu acho que está bem encaminhado. Sim. Vou passar então para o Mário e depois, se não houver mais debate, ele já pode proferir seu voto na sequência. Mário, por favor. Obrigado, Pedro. Eu concordo com o encaminhamento, mas aqui na fundamentação eu estou ficando meio preocupado. Ele fala, pode a situação exigir o cumprimento da obrigação acessória da forma que melhor atenda, somente como expressamente a lei permite. Isso aí não tem dúvida que é o que está na lei, né? Mas no final, na hora que ele vai concluir, ele quase que está dizendo que esse artigo 32 seria inaplicável. Ele fala que não tem como, por causa dessa dualidade na hora que fala na forma por ele estabelecida. Então, eu fiquei meio preocupado, assim. Olha, na dúvida quanto à obrigação acessória em si, no último parágrafo da folha 3, ele fala, meu ver, no caso evidente de dúvida da obrigação acessória em si, e por conseguir ao seu eventual descobrimento, além disso, né, pode ver aqui, de modo contábil, me parece que estamos dizendo de realidade que não existe um confronto com os requisitos restantes. Eu acho que o caso específico, sim, mas, pela que está dizendo, eu achava que estava tendendo a ir contra o próprio normativo que trata da exigência, sabe? Então, assim, se for manter isso aí, eu voto pelas conclusões por causa dessa fundamentação que eu acho que está meio extensiva. Eu ficaria mais com o caso concreto que exige coisa quase que impossível da forma como foi colocada. Mas assim, o Mário, respeitosamente, ele fala várias vezes, no caso dos autos, a meu ver, no caso, ele está dizendo que é para aquele caso concreto, eu não vejo uma interpretação extensiva, ele está dizendo no caso, repetidas vezes. Não estou vendo essa abertura aí. Talvez no parágrafo acima, pode a fiscalização exigir o cumprimento, né? Ali talvez haja uma... Mas eu acho que me parece que está conduzindo bem especificamente. Mas também fica à vontade, pode votar pelas conclusões, não tem problema. Ou discordar também. Enfim. Mas de qualquer maneira, está pronto para votar então, Mário? Como é que o senhor vota? Eu voto pelas conclusões. Ok. Acompanho pelas conclusões. Martim? Eu acompanho o relator. Ricardo? Acompanho o relator. Ludmila? Acompanho. Leonan? Acompanho o relator. Juliano? Acompanho o relator. Eu também vou acompanhar. Então, ficou por unanimidade de votos. Dar provimento ao recurso. Votou pelas conclusões do doutor Mário. E vamos passar, então, ao 141. Ok. Só um minuto para eu mudar aqui. Ok. Trata o recurso voluntário interposto contra o acórdão de primeira instância que, apreciando a impugnação do direito passivo, julgou procedente em parte o lançamento relativa à multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a exigência referente à multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária de informar por meio de GFIP os fatos geradores de contribuições previdenciárias nas competências tais. As contribuições previdenciárias devidas em função dos mesmos fatos foram exigidas por meio de LDC, lançamento de débito confessado. As circunstâncias da autuação e os argumentos da impugnação estão resumidos no relatório do acórdão. Novamente são sumariados os fundamentos detalhados no voto conforme segue. Relativamente às preliminares de nulidade, não as acolheu sob o fundamento de que não teria havido cerceamento de defesa por falta de clareza na descrição da infração, que o lançamento descreve com detalhes a infração cometida contendo todas as informações necessárias ao seu entendimento pela autuada e para a eventual correção da falta, estando, por isso, formalizado de acordo com o que prescreve a legislação aplicável. Quanto à alegação de falta de intimação prévia para a correção da falta, a nulidade alegada por não haver previsão normativa para o procedimento
alegado pelo contribuinte no que diz respeito ao lançamento da multa por descumprimento de obrigação acessória. Quanto à arguição de caráter confiscatório da penalidade aplicada, esclarece que o lançamento procedeu estritamente conforme determina a legislação e que quaisquer alegações de inconstitucionalidade do procedimento foge à competência material da esfera administrativa, devendo ser levado ao Poder Judiciário. Quanto à correção da falta com vista ao pedido de relevação da multa, informa que a correção foi parcial e acolhe o pedido relativamente às competências onde o contribuinte demonstrou a efetiva correção, restando preenchidos os demais requisitos do artigo 291, parágrafo 1º do Regulamento da Previdência Social. De ofício, aplicou ao caso a decadência quinquenal por força da decisão do STF e nota PGFN CAT 856/2008, considerando fulminadas todas as competências anteriores ao ano de 2002. Cientificado o acórdão, o sujeito apresentou o recurso voluntário, alegando o seguinte: preliminarmente, alega cerceamento de defesa, por não ter o acórdão recorrido analisado todos os argumentos expostos na impugnação relativamente às nulidades, faltou o A aqui, ficou só o acento, identificadas no lançamento, requerendo a nulidade integral do acórdão, após repisas preliminares de nulidade apresentadas na impugnação relativamente a falta de clareza na descrição da suposta infração, ausência de notificação prévia para a regularização da falta, multa aplicada a ser confiscatória. Além desses argumentos, alega que a decadência aplicada de ofício pela autoridade julgadora não fulminou todas as competências por ela atingidas, haja visto que se aplicaria ao caso o artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Ao final, pugna pelo provimento do recurso. O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Preliminar de nulidade do acórdão. Alega o recurso voluntário que o acórdão recorrido seria nulo por não ter apreciado todos os argumentos por ele trazidos em sua impugnação, com o que restaria configurado cerceamento de defesa. Não tem razão o contribuinte neste ponto. Como bem se pode observar nos autos, o acórdão recorrido analisa, assim, um a um, todos os argumentos postos à sua análise na impugnação e vai até além, reconhecendo de ofício decadência que sequer havia sido suscitada pelo contribuinte e suas razões de defesa. O fato do voto proferido ser sucinto na análise dos argumentos apresentados não indica cerceamento de defesa ou nulidade, que, portanto, deve ser afastada no presente caso. Tanto isso é verdade que, repisando em seu recurso voluntário os argumentos da impugnação a esse respeito e considerando que faculta o parágrafo 3º do artigo 57 do RICARF, aprovado pela portaria tal, abaixo reproduzo um a um os argumentos do acórdão recorrido, adotando-os como minhas razões de decidir relativamente às arguições seguintes. Da falta de clareza na descrição da suposta infração. Diz o acórdão recorrido relativamente a esse argumento. Relatório especifica com detalhes quais as remunerações pagas aos segurados empregados deixaram ser informados. De acordo com a legislação previdenciária, a empresa tem o dever de informar no GPIP, aí ele faz toda a descrição da obrigação. Em relação às alegações de cerceamento de defesa, tal afirmações subsistentes, tendo em vista constar no relatório fiscal todas as informações necessárias para que a falta fosse compreendida pelo autuado, bem como corrigida, como efetivamente foi parcialmente. Da ausência de notificação, diz o acórdão recorrido relativamente a esse argumento. No que concerne a alegação de nulidade por falta de intimação prévia, aí ele discorre por falta de intimação prévia, e eu acrescentei ainda aqui, quanto a essa matéria, temos aí um entendimento simulado desse conselho, segundo o qual a súmula CARF número 46, que já apliquei a outro caso semelhante. Da multa confiscatória, diz o acórdão recorrido relativamente a esse argumento, que a arguição sobre o caráter confiscatório da multa ressalta que a esfera administrativa nacional é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade funcional. E aí ela afasta a análise da constitucionalidade. Não tenho reparos quanto ao que foi decidido pela primeira instância, no que diz respeito a esses pontos, de modo que, como acima já indicado, adoto os argumentos acima como razão de decidir nesse voto, quanto a essa matéria repisada no recurso voluntário, em que pese a regularidade da penalidade aplicada, cabe aqui a aplicação da súmula CARF 119. Essa parte acho que não está no voto que está ali. Todos estão ouvindo ou não? Ok. Estava todo mundo parado assim, eu falei, não, caí de novo. Por fim, quanto à aplicação no caso caso concreto do artigo 150, conforme requerido pelo recurso, esse conselho possui entendimento simulado, súmula CARF 148,
Assim, não há o que divergir. No caso, deve ser aplicado o artigo 173.1. Quanto a isso, verifico que na aplicação do mesmo dispositivo, pelo acórdão recorrido, houve erro na contagem das competências que teriam sido atingidas pela decadência, no caso, uma vez que ali restou definido que estariam decaídas todas as competências anteriores a 2002, o que inclui as competências 12 e 13 de 2001. Acontece que os prazos para a apresentação da GFIP relativa a essas competências naquela época eram os dias 31 e 7 de janeiro de 2002, conforme muito bem explicado no acórdão tal da Câmara Superior de Recursos Fiscais, de onde extrai o seguinte: esse acórdão é extremamente esclarecedor, e é aquele acórdão que o Rony citou naquele resumo, tá? Eu acho que para quem ainda tem alguma dúvida, esse acórdão afasta totalmente, tá? Desta forma, constatado o erro na contagem das competências atingidas pela decadência pelo acórdão recorrido, deve ele ser reformado para indicar que a decadência aplica apenas às competências anteriores a 11/2001. Eu fiquei com uma certa dúvida aqui, eu faço questão de colocar aos colegas, se essa minha colocação, essa minha decisão não se caracterizaria uma decisão, uma reformatio impégios. Eu cheguei à conclusão que não, porque com relação ao valor que foi lançado, eu ainda estou reduzindo o valor que foi lançado. Eu apenas estou corrigindo um cálculo de uma aplicação de decadência que na primeira instância foi feita errada. Tá? Agora, tenho essa dúvida. É uma coisa assim... Não, mas vou Martins Pérez bem. Ainda bem que você tentou, realmente, eu estava até pensando... eu fiquei com essa dúvida bem... Então, eu fiz questão de levantar... Ainda que seja por ordem pública, de ofício e tal, isso aí é um princípio básico, que a gente não pode de jeito nenhum fazer isso. Talvez você pode até... Eu acho até que você pode deixar no seu voto, se quiser circunstanciar que acrescento que não faço... A administração lá talvez possa reconhecer de repente, entendeu? Mas agora em sede de julgamento, em julgamento com certeza não. Eu fiquei bem na dúvida disso. Que existe, que eventual reconhecimento por parte desse colegiado implicaria reformatio impégios. Aí o que eles vão fazer lá, eles veem, mas a nossa parte a gente fica garantido, né? É porque não vai olhar o global, né, Caio? A análise vai ser em razão do que foi dado antes, você está tirando. Sim, então, eu fiquei bem em dúvida com relação a isso. Então eu vou propor a alteração para, no final, eu acrescentar essa impossibilidade dessa retificação que eu estou sugerindo por conta do reformatio impégios. Se você quiser, se não quiser falar nada também, na verdade, a gente poderia ter sido um erro total, poderia ter deixado tudo decaído lá, quer dizer, e a gente não tem, ou metade, num período bem maior decaído, a gente não poderia aqui, eles erraram, agora vamos conhecer que não está decaído, isso não dá para fazer, não dá mesmo. Eu ficaria negar provimento ao recurso, né? Tirando a decadência. Isso. Ficaria negar provimento ao recurso. Todos entenderam a situação? Tá? Se alguém tiver um entendimento diferente, também pode votar discordando, mas para mim realmente agradeço aí o doutor Caio pela... Quanto à súmula CARF 119, eu cito, mantenho a citação e põe na... que aí na minuta de vocês acho que não tem. Não cheguei a ver aqui na minuta. Para que exatamente? Para recálculo? Porque eu estou justamente para o... Mas ele pediu, não pediu? Se trata do 68. Não, ele não pediu. Não pediu, não. Acho que aí ele pediu o cancelamento da multa, né? Se for preciso, você pode citar a portaria CARF 119. Acho que aí a portaria... A portaria. RFB, eu acho que pode ser colocado, sim, mas não para botar no dispositivo, alguma coisa do gênero. Tá bom. Tá, e aí com a consequente alteração na da emenda também, tá, por favor. Ok. Podemos votar? Estão prontos? Mas aí retiro do voto essa questão da decadência? Eu acho melhor retirar, sabe? Eu acho. Confusão lá. Eu acho Todos concordam, né? Sim. Ok. Porque se tivesse um recurso de ofício aí, tudo bem, você está apreciando para falar de uma coisa que podia mudar. Agora, assim, do nada, não. Concordo. Eu acho que é melhor não. Já apaguei aqui. E aí também. Então, bom, vamos passar a votação. Então, Mário, como vota? Tá
Oi? Está negando provimento. Acompanha, então? Acompanha o relator quanto a negativo de provimento. Ok, Martim. Acompanho o relatório. Ricardo. Acompanho. Ludmila. Eu também. Leonan. Acompanho também. O Juliano. Acompanho o relator, presidente. Eu também vou acompanhar. Então ficou por unanimidade de votos, negar provimento. Eu queria votar no 140, mas não é para rediscutir o voto, não. É só a emenda que o 140 foi aquele aquele da... Ok. Esse último agora. Que eu acho Ok. que dentro da... Você está com ele, a emenda dele na frente? Para olhar? Tô. Eu até queria que o Mário olhasse também, que a impressão que eu tenho aqui é que está um pouco também aberto demais aqui. Né? Eu acho que tu acompanha, tanto que eu acompanhei contigo, né? Mas eu acho que a redação da emenda, sim, está excessivamente aberta. Que dá a impressão que em qualquer caso, que dá a impressão que a redação da própria norma ela é duvidosa. E okay. não é isso que você quis dizer aqui para a gente. Você quis dizer que naquele caso específico, que estava sendo exigido aquelas planilhas, era bom, isso aqui está enquadrado na norma. Esse foi o sentimento que você votou, né? Pelo que a gente entendeu. E aqui dá a impressão que a própria, talvez assim, nem que você coloque dúvida, a dúvida quanto a real extensão pelo menos. Eu acho que teríamos que botar sem dúvida, diante de um caso concreto, em relação à sua adequação, à incidência da norma. Eu vou fazer, eu fiz uma anotação de refazer essa emenda. Posso mandar depois para análise? Claro. Que daí fica melhor. Você entendeu? Sim. Já anotei, deixei em vermelho aqui. Que é para meio genérica, assim, que também não é entendimento. Depois pode ser questionário, inclusive. Ok. Tá bom. Então vamos passar para o 142. Só um minuto. Então, o 141 ficou por unanimidade. Negar provimento. Ok. Vamos para o 142. Exato. Posso iniciar, né? Fato de recurso voluntário interposto contra o acórdão de primeira instância, que, apreciando a impugnação de direito passivo, julgou procedente o lançamento relativo à multa por descumprimento de obrigação acessória, relativa à multa por descumprimento de obrigação acessória de incluir em folha de pagamentos toda a remuneração paga ou creditada a todos os segurados a seu serviço, de acordo com as prescrições da legislação tributária no período de 3 de 98 a 1 de 2005. No acórdão foi decidido o seguinte: quanto aos documentos que estariam juntados aos autos no processo tal, relativos à NFLD, DEBCAD tal, e que trata do lançamento das contribuições previdenciárias apuradas na mesma ação fiscal, esclarece o acórdão recorrido que os documentos relativos a esse processo específico, relativo à multa por descumprimento de obrigação acessória, deveriam ter sido juntados à impugnação, eis que não há vinculação de causa e efeito entre este lançamento e aquele. Ao contrário do que alega o contribuinte, o presente lançamento está de acordo com o que prescreve a legislação previdenciária, uma vez que é obrigatória a inclusão em folha de pagamento de todas as parcelas remuneratórias pagas aos segurados a seu serviço, integrem elas o conceito de salário de contribuição para fins de incidência de contribuição previdenciárias ou não. Não caberia ao contribuinte decidir quais remunerações devem e quais não devem ser informadas em folha de pagamento. Todas devem ser informadas. Indica que não foram identificadas circunstâncias agravantes do lançamento, de modo que a penalidade foi imposta em seu valor mínimo, devidamente atualizado conforme prescrição da legislação previdenciária. Por fim, informa que o contribuinte, em momento algum, aduziu matéria de fato que pudesse alterar o lançamento ou mesmo provar a sua insubsistência, não havendo também nenhuma prova de que tenha corrigido a falta para fins de relevação. No recurso voluntário, eles alegam em síntese: repita sua argumentação relativamente à não incidência de contribuições previdenciárias sobre os itens identificados pela fiscalização como não informados em folha de pagamento, informando que em auditoria interna teria verificado que seu procedimento atenderia plenamente à legislação vigente e que não haveria sentido a inclusão em folha de parcelas que não se refeririam a complementos salariais pagos a contribuintes individuais.
quanto às bolsas concedidas a beneficiários de projetos realizados em parceria com o governo federal e estadual, não se trataria de fatos geradores de contribuição previdenciária a teor da Lei 6.494, passando em seguida a analisar um a um os respectivos programas. Que os valores pagos a título de transporte e alimentação se refeririam a deslocamentos de funcionários fora da sede da instituição, que não poderiam ser incluídos como base de cálculo da contribuição previdenciária, que não haveria base legal para a imposição de penalidade, eis que a obrigação acessória teria sido criada por ato administrativo e não por lei, o que implicaria a violação do princípio da legalidade, que eventuais equívocos técnicos na contabilidade da entidade não se constituiriam violação à legislação previdenciária. É o relatório. Na admissibilidade, o recurso é tempestivo e, quanto a esse requisito, deve ser conhecido. Quanto às matérias do recurso voluntário, há 2 itens que se tratam de inovação na fase recursal, a saber, da ausência de fundamento legal do auto de infração e violação do princípio da legalidade. Aí eu transcrevo aqui a minha argumentação relativa à preclusão. Dessa forma, não tendo esses itens do relatório do recurso voluntário sido aduzidos na impugnação e nem mesmo na manifestação posterior ao relatório fiscal complementar apresentado, não podem integrar o presente recurso, por se tratarem de matérias preclusas. Dito isso, passa a análise das matérias conhecidas. Da infração cometida e da irrelevância de sua caracterização para sua caracterização dos valores pagos ou critérios assegurados do seu serviço, se caracterizarem ou não como base de cálculo das contribuições previdenciárias. Extrai-se com bastante clareza dos autos que o contribuinte ainda não compreendeu qual a infração cometida e de que resultou a presente autuação. Isso porque, em suas manifestações, insiste na tese de que, por considerar que as verbas pagas, seja a título de bolsas, seja a título de alimentação e transporte, não integrarem a base de cálculo de contribuições previdenciárias, não estaria obrigado a informá-las em folha de pagamento. O acórdão recorrido é especialmente claro quando expõe essa questão ao afirmar que, assim, diferentemente do que alega impugnante, todas as parcelas integrantes da remuneração paga aos segurados a seu serviço devem constar da folha de pagamentos consoante o inciso 4º do parágrafo 9º do artigo 225 da RPF. Não cabe ao contribuinte julgar o que deve ou não constar em folha de pagamento. Tá? Eu já transcrevi isso aí tudo lá em cima. A legislação transcrita e citada pelo acórdão recorrido, os artigos 32, inciso 1 da Lei 812, os artigos 225, parágrafo 9º, inciso do Regulamento da Previdência Social, são claros quanto a essa determinação, não deixando margem para dúvidas quanto à obrigatoriedade da inclusão de todas as parcelas pagas ou creditadas aos segurados a seu serviço em folha de pagamento. Insistir na alegação de que não vê sentido na indicação em folha de pagamento de valores que não se constituem base de cálculo de contribuições previdenciárias é ir frontalmente contra a prescrição normativa. E, nesse caso, é obrigação da fiscalização emitir a autuação conforme feito no presente caso. Assim, não existe razão alguma contribuinte em sua impugnação e resignação. Por tudo exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso, exceto quanto à arguição de ausência de fundamento legal e violação do princípio da legalidade para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Ok, dúvidas? Então, vou colher os votos. Doutor Mário? Acompanhe o relator, presidente. Martim? Acompanhe o relator. Ricardo? Acompanhe. Acompanhe. Leonan? Acompanho. Juliano? Acompanhe o relator, presidente. Também acompanha, então ficou negar provimento ao recurso para o item 142, item 143, doutor Caio. Ok, só um minuto. Uma dúvida. Vocês estão vendo Juliano? Eu não consigo ver, não. Não. Ah, então eu tô vendo todos vocês. Eu vou entrar e sair, então, rapidinho. Peraí. Eu vou esperar, então, você voltar, Juliano. Estão me vendo agora? Tá ouvindo bem? Tá ok. Posso começar?
Ok. Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão de primeira instância que, apreciando a impugnação do sujeito passivo, julgou procedente de lançamento relativo à multa por descumprimento de obrigação acessória. Multa pelo descumprimento de obrigação acessória de apresentar à fiscalização, após intimado, as petições iniciais, termos de acordo e ou sentenças com trânsito em julgado de reclamações trabalhistas no período compreendido entre 1 de 2004 a 1 de 2006, do que o contribuinte foi cientificado em 1º de setembro de 2008. Circunstâncias da autuação, os argumentos da impugnação estão resumidos no acórdão, que decidiu o seguinte: após indicar que o contribuinte expressamente acolheu a autuação, tanto que não a contestou, preferindo apenas pedir a relevação da pena, aponta que a falta cometida não foi sanada e, por isso, a penalidade não pôde ser relevada. Cientificado o acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, aduzindo os seguintes argumentos em síntese. Argumenta que haveria inovação no fundamento legal da infração pelo acórdão recorrido, ao indicar que a fiscalização agiu de acordo com o artigo 113, parágrafo 2º do CTN, combinado com o 293 do Regulamento da Previdência. Alega que não há prisão legal para que mantenha sua guarda e apresente, quando requisitado, petições iniciais, termos de acordo ou sentenças de trânsito julgado de reclamatório trabalhista, quais são documentos públicos e contestam os respectivos processos. Eu vou pedir Vênia para passar direto ao voto, presidente, porque eu só queria deixar destacado que ele não impugnou. Ok, tá? Só pediu a relevação, né? Pode prosseguir. O recurso apresentado é tempestivo e, quanto a esse aspecto, deve ser conhecido. Entretanto, no que diz respeito à matéria alegada, não há como acolhê-lo, eis que trata de matéria inteiramente nova, não apresentada quando sua impugnação, restando assim preclusa. Aí o texto meu da preclusão. Em seguida, eu analiso o seguinte: como vimos no relatório acima, o contribuinte de fato sequer impugnou o lançamento, apresentando apenas pedido de relevação da penalidade, que, como se sabe, implica apenas, antes de qualquer análise, o reconhecimento da procedência da autuação. Assim, somente cabe relevar a penalidade que seja declarada procedente, seja por declaração do órgão julgador, seja por expressa concordância do contribuinte com a autuação, o qual decorre do expresso acolhimento ou da simples não impugnação do seu lançamento. É o caso dos autos. Sua impugnação, a contribuinte não contesta a autuação, mas simplesmente requer a relevação da pena, apontando a forma como teria corrigido a falta. Não tendo a suposta infração corrigida, aqui eu preciso alterar esse texto, mas em síntese, não tendo corrigido a infração, o julgamento da autoridade de primeira instância, ao recurso, caberia contestar esse juízo tão somente e não vir apresentar seus argumentos pelos quais entende que a penalidade não seria devida. Esses argumentos poderiam e deveriam ter sido trazidos já na impugnação, quando, inclusive, poderia ter aduzido como pedido alternativo a relevação da penalidade, caso o julgamento lhe fosse desfavorável. Ao optar por apenas requerer a relevação, sem contestar o lançamento, a contribuinte implicitamente concordou com a penalidade aplicada, não podendo agora, em sede recursal, contra ele se surgir. E supôs o voto por não conhecer o recurso pela ocorrência da preclusão. Dúvidas? Doutor Mário, como vota? Acompanhe o relator, presidente. Martim? Com o relator. Ricardo? Acompanho. Ludmila? Leonan? Acompanho. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Também eu acompanho. Então, o item 143, né? 43 foi não conhecer do recurso. Passemos ao item 144. Esse foi 143 ou 144, desculpa. É o 144 agora. 144, não, agora vem o 144. Isso, imobiliária solar. Tá, ok. Pode prosseguir, então. Tá. Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão de primeira instância que julgou procedente de lançamento relativo a descumprimento da obrigação acessória de não apresentação do livro diário de 2007, escriturado de janeiro a agosto, após regularmente intimado. O recurso, na decisão, decide o seguinte: em sua impugnação, o sujeito passivo alega ter corrigido a falta e pede apenas a relevação da penalidade face à apresentação das folhas de abertura e encerramento do livro diário de 2007. Contendo o referido diário 29 folhas, não se considera corrigida a falta pela apresentação apenas de suas folhas de abertura e encerramento. Cientificado o acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, aduzindo os seguintes argumentos em síntese: requerendo a reforma do acórdão proferido e a relevação da penalidade, o contribuinte reitera o pedido de relevação e apresenta o livro diário 2007 integralmente.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, é o relatório. Recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Como visto acima, a matéria dos autos é unicamente o pedido de relevação da penalidade aplicada, face à correção da falta e preenchimento dos demais requisitos de que trata o artigo 291 do Regulamento da Previdência. Tá? Aí eu transcrevi o artigo 291. Conforme informação da autoridade lançadora, no relatório fiscal de infração não houveram circunstâncias agravantes previstas no artigo 290, dentre as quais se inclui a reincidência, onde se conclui que 2 dos requisitos para relevação já estavam cumpridos desde o lançamento. Já no que diz respeito ao pedido, foi ele regularmente formulado dentro do prazo de que o contribuinte dispunha para impugnar o lançamento e, por fim, a correção da falta resta demonstrada pela juntada aos autos da cópia integral do referido livro diário 2007, devidamente registrado na junta comercial e autenticado. Preenchidos todos os requisitos de que trata do artigo 291, vigente à época do pedido, ela deve ser acolhida, devendo ser provido o recurso interposto. À vista do disposto, voto por conhecer o recurso para dar-lhe provimento. Na impugnação, ele juntou só a folha de abertura e encerramento do livro. Tá? E aí a DRJ disse que, como faltava o miolo, não podia ter sido corrigido. Agora ele juntou o livro todo, não só com o miolo, mas com autenticação em cartório, com os registros da junta. Eu conferi os registros, o livro está todo ali. Então, por isso eu estou acolhendo. Okay. Alguém tem uma observação? Senão podemos passar a votação. Só a dúvida. Mário, por favor. Só a dúvida que você falou mais, o registro do livro foi até o prazo da impugnação, do vencimento da impugnação? Sim, ele apresentou a primeira folha e a última, onde consta o registro e a abertura, tudo certinho, só que ele não apresentou o miolo do livro na impugnação. E aí, no recurso, ele trouxe o livro todo. E além de estar autenticado na junta, ele autenticou em cartório também. Ele está nos autos ali, Mário, é fácil de verificar, é um processo bem pequeno. Eu estou com ele aberto aqui, mas não... Vai ser o final, será? Deixa eu achar aqui minhas anotações, eu já te digo onde que está. O recurso voluntário, Mário, é páginas 37 e 38. Uhum. E aí o livro, se muito não me engano, está em seguida, nas páginas seguintes da 38. Deve ser 39, 40. Eu não estou perguntando da data, né? Se foi registrado o livro no período lá no prazo da impugnação antes, né? Sim, eu conferi a página que ele juntou no pedido de relevação nas folhas 16, ele tem as duas primeiras páginas onde consta isso daí. Se você conferir a página que foi juntada com o pedido de relevação, com a página que está juntada com o recurso voluntário, você vê que é o mesmo livro. Uhum. Eu pelo menos achei, né? 12 de 2007, né, que ele recebeu? 12 de 2007. Aí o livro aqui está... essa autenticação aqui, 18 de agosto de 2008. Autenticação em cartório. Isso, é. Mas o necessário no livro é o registro na junta. Isso, é isso que eu estou procurando aqui. Isso foi no prazo, né? Posso tentar abrir aqui para... Esse registro que eu não estou achando aqui. Tá, eu estou abrindo aqui para ver se eu localizo. Eu estou nessa impugnação, né? Mário, Oi. o próprio termo de abertura do livro cita o registro do livro na junta comercial.
Não, aí é o registro da empresa. Tá, mas embaixo ele tem um carimbo. O carimbo da junta, né? O carimbo da junta é 11 de janeiro de 2008. 2008. Uhum. Tá, ele recebeu dia 14/12/2007. Nesse período era 15 dias ou 30? 30 mas dias. O registro do livro na junta, ele foi... Não, mas ele pediu aqui, ele só poderia juntar essa cópia se ele tivesse registrado antes, né? Porque ele juntou o livro junto com a impugnação. Não, eu tinha o livro, mas autenticação, né, que eu tô falando. Sim, mas ele tá... Aqui nós estamos falando em correção da falta. Tranquilo, não. É só para... Assim, ele recebeu dia 17/12/2007 e aqui está a carimbo da junta de 11 de janeiro. Então, está dentro do prazo. Não, mas além disso, para efeito de correção da falta, porque, veja, se ele apresentasse o livro sem o registro na junta, era motivo de autuar. Certo? Uhum. Então, de manter a autuação. Isso, de manter a autuação. Na verdade, de autuar. Para ele corrigir a falta, o que ele tem que fazer? Ele tem que, na impugnação, apresentar o livro com o registro da junta. Uhum. E o registro tem que ser anterior à data da impugnação, que a correção da falta é anterior à impugnação. Tem que ser no prazo isso. No prazo. Então, aqui, certamente, ele corrigiu no prazo. Tá ótimo. Pronto para votar, doutor? Sim. Pode votar. Só peraí. A data da... Então não está pronto. Não, porque realmente a impugnação. Ele colocou a data errada na impugnação, que ele colocou 2007, mas é 2008. A impugnação está com data de janeiro de 2007. Eu acompanho o relator, presidente. Ok, Martim? Também acompanho. Ricardo? Acompanho também. Acompanho também. Acompanho também. Então, com unidade de votos, dar provimento ao recurso para o item 144, nós temos o item 145, por favor. Só um pouquinho. Deixa eu registrar aqui. Ok. Fecha o 45. Vamos... Cadê as minutas? 46. Trata de o presente recurso voluntário contra o acórdão tal da 6ª turma do DRJ Belo Horizonte, que julgou procedente o lançamento, cuja ementa foi a seguinte: conforme o relatório fiscal da notificação de lançamento, o débito constante da FNFLD... Desculpa, cai só uma interrupção de ordem aqui. Sim. Teria como você checar aqui, eu acho que eu lancei errado aqui os resultados aqui, porque estou com algum descasamento. Agora seria o 146. 146. Isso, José Vicente Capelletti. Só para não deixar para trás aqui, assim que ser chato, mas a partir do 140 você pode só conferir os resultados? Tá, eu devo ter perdido um ou outro, tá? Mas vamos lá. Depois tem a gravação também, mas Duratex, que é o 140, voto por conhecer do recurso para dar-lhe provimento. Tá, pelas conclusões do Mário. Ok, 141. 141. O CONTAD foi, pelo exposto, voto por conhecer do recurso para negar-lhe provimento. Ok, 142. FAPES. Conhecer parcialmente, exceto quanto à ausência de fundamentação legal e violação do princípio da legalidade, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Tá, esse 52 tem que estar. Provimento parcial, conhecimento parcial com negar provimento. Tá, 143. H. Costa Engenharia. Não conhecer do recurso pela ocorrência da preclusão. Ok, 144. Imobiliária Solar, é esse que nós fizemos agora. Sim, a gente fez 144, estão falando Conhecer do recurso para dar-lhe provimento. Agora o 145, então. 145. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo aqui.
145 agora, tá? Ok. Tá bom, Desculpe, tá bom. Retomar, desculpe o nosso 145. pulo. Então, trata de recurso voluntário apresentado contra o acórdão número tal da 5ª turma de julgamento da DRJ Belo Horizonte, que julgou procedente o lançamento, cuja ementa foi a seguinte, está transcrita ali. Conforme o relatório da NFLD, o valor da presente NFLD origina-se da contribuição destinada à Seguridade Social e devida à empresa tomadora de serviço, em função da retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal, da fatura do recibo de prestação de serviço não recolhidas ou recolhidas a menor para o identificador da respectiva empresa prestadora de serviço, para a competência de emissão da respectiva nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviço. Regularmente notificado do lançamento, o contribuinte apresentou singela impugnação às folhas 78, onde alega que, conforme lista de ordens bancárias em anexo, o requerente realizou no prazo legal todas as retenções devidas, inexistindo, portanto, qualquer débito a ser pago. Remetidos aos à DRJ Belém, antes de iniciar o julgamento, foi esclarecido a folha 77 que na impugnação acima houve erro por parte da instituição ao indicar as NFLD que se referia tendo sido indicado debitcard tal, contra a qual não foi oposta impugnação, sendo correto debitcard de número tal. Corrigida essa informação e julgado procedente o lançamento, a instituição foi dela cientificada em 24/11/2008, tendo interposto presente recurso voluntário em 22/12, onde também singelamente alega que ocorre que, por equívoco, o setor competente do recorrente, ao fazer a retenção, lançou em guia GPS no código 2631 e não 2640, como aduzido no recurso em questão. Como pode-se comprovar nos documentos anexados, que desde já se requer seja feito o recebimento do referido recolhimento no código 2640 e não no 2631, com vista a não ocorrer o bis in idem, caso permaneça a condenação hora recorrida. Por outro lado, o recolhimento foi efetuado considerando como competência o mês de retenção e pagamento, e não o mês da emissão da nota fiscal. É o relatório. O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Extrai-se do breve relatório acima que o recorrente, desde sua impugnação, apresenta um único argumento em sua defesa. As retenções foram efetuadas na época própria, sendo indevido o lançamento. A partir daí, toda a questão posta em análise se resume à análise probatória dos elementos trazidos aos autos. E como visto acima, a primeira tentativa de demonstração da efetiva retenção dos recolhimentos dos valores, ora constituídos pelo lançamento fiscal, se deram pela juntada de lista de ordens bancárias emitidas pelo SIAFEM, Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios, que, analisadas pela autoridade julgadora de primeira instância, não foram aceitas como prova da efetiva retenção e recolhimento, de modo que o lançamento foi julgado procedente. Em seu recurso voluntário, o argumento de defesa permanece o mesmo, alterando-se agora as provas anexadas aos autos, as folhas 187 a 734, que se resumem a notas fiscais de prestação de serviço, planilhas discriminativas dos valores pagos e retidos, GPS e respectivos comprovantes de pagamento. E como transcrito acima, já em seu recurso voluntário, a recorrente indica que referidas GPS aqui anexadas foram todas recolhidas sob o Código de Recolhimento 2631, que se refere à contribuição retida sobre a nota fiscal fatura da empresa prestadora de serviço CNPJ. A esse respeito, deve ser indicado que no acórdão recorrido já havia sido indicado que o código de recolhimento correto, que deveria ter sido aplicado nas eventuais GPS que pudessem vir a ser apresentadas para demonstrar o efetivo recolhimento das retenções que a requerente alega já ter feito, seria o código 2640. Tá? Eu transcrevo aqui a indicação do acórdão. Da análise dos elementos de prova trazidos aos autos, me parece inequívoco que a instituição efetivamente efetuou retenções e efetuou recolhimentos, porém com código de pagamento errado, 2631, quando somente poderia utilizar para esse fim o código 2640. Além disso, quando se tentar confrontar os recolhimentos trazidos aos autos contra os valores lançados, se apura que as planilhas indicativas da GPS, a serem consideradas para cada competência, não estão respaldadas por todas as GPS que indicam terem sido recolhidas, ainda que no código errado. Além disso, as datas de recolhimento da GPS anexadas não se referem às competências lançadas, impedindo uma correta e direta correlação entre o valor devido e o valor recolhido. Assim, em que pese as numerosas GPS trazidas aos autos como prova da improcedência do lançamento, verifico
de sua análise não se pode extrair que se refiram de retenções e recolhimentos relativos aos valores aqui constituídos. E se não é possível fazer ao menos um confronto entre os valores lançados e os valores eventualmente recolhidos, não há que se acolher às provas trazidas como suficientes para afastar o lançamento. Pelo exposto, voto por conhecer do recurso para negar-lhe provimento. Não sei se ficou claro para todos essa questão dos códigos. O código essa diferença dos códigos lançados ali é unicamente porque o código 2640 é exclusivo para órgãos públicos. Tá? Muito provavelmente ele errou ao fazer essa GPF. A GPF dele lá, ele deveria fazer sempre como 2640 e não 2631. Só que a GPF que ele junta, você não consegue fazer a relação entre o que ele foi compensado, sabe? A hora que você tenta bater valor com valor, não fecha. Então, não vejo como acolher. Ok. Alguém tem alguma dúvida? Eu acho que é recorrente, né? A gente tem visto esse caso de cessão de mão de obra seguidas vezes, os contribuintes entregam uma série de documentos desorganizados, sem fazer uma correspondência clara de qual DAF corresponde a que período de apuração e tudo, e fala, e se realmente tem que ter um mínimo de condição de avaliar, né, somente os que são entregues só em recurso voluntário, aí pior ainda, né, quer dizer, isso aí já acho bastante complicado. Eu tive até a boa vontade de verificar essa questão dos códigos. Me parece que realmente foi simples erro de código. Mas a GPF juntada, você não consegue verificar. É difícil. Enfim, podemos passar a votação? Doutor Mário? Acompanho o relator, presidente. Acompanho também. Ricardo? Acompanho. Ludmila? Acompanho. Leonan? Acompanho. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho, então ficou negado provimento por unanimidade, e aí tem 145, agora sim o 146. Só um minuto. Então, agora sim. Recurso apresentado contra o acórdão tal da 6ª Turma de Belo Horizonte, que julgou procedente do lançamento com a ementa seguinte. Conforme o relatório fiscal, o débito constante da notificação de lançamento NFLD, referente às contribuições previdenciárias devido ao INSS destinadas à Seguridade Social, corresponde à parte dos empregados não descontada da empresa e as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência, incapacidade laborativa e decorrentes de risco ambiental de trabalho. Período de lançamento do débito, 5/12/2006. Trata-se de débito relativo à mão de obra aplicada na construção de imóvel residencial localizado no endereço acima mencionado, com área total construída de 145,87 metros quadrados, sob sua responsabilidade. A presente NFLD foi lavrada com base na DISO, número tal, recepcionada pela Agência de Previdência Social em Jaú, em 5/12/2006, e no aro emitido pela mesma agência. Sobre o custo de mão de obra, foram aplicadas alíquotas referentes à parte dos empregados da empresa FAT terceiros por discriminativo em contas anexas. Regularmente notificado o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, onde alegou que o valor cobrado já estaria atingido pela prescrição, haja visto que, conforme a documentação anexa, a obra já teria terminado há mais de 10 anos na data de regulação perante o INSS. Terminado. Caso não seja acolhida a preliminar acima, que a obra se enquadraria em isenção, por ter sido executada com mão de obra própria e de familiares ao longo dos anos. Alternativamente, caso não seja acolhida a isenção, que ao menos seja acolhida a redução da área construída para 51 metros quadrados. Analisada a impugnação, foi ela julgada improcedente, especialmente no que diz respeito à decadência, tendo alegado ao acórdão recorrido que impugnação, logo o crédito lançado, ele aplicou a decadência decenal. Regulamento cientificado do acórdão, em 14/4/2008, o contribuinte somente apresentou recurso voluntário em 20/5/2008, onde repisa a matéria já exposta na impugnação. Recurso interposto é intempestivo. De fato, tendo sido regularmente intimado do acórdão de primeira instância em 14 de abril de 2008,
uma segunda-feira, o termo final do prazo de que dispunha para protocolar ou enviar o recurso voluntário pelo correio foi o dia 14 de maio de 2008, uma quarta-feira. Entretanto, como se pode apurar no envelope as folhas 82, a postagem do presente recurso somente foi feita em 20 de maio, portanto, fora do prazo de que dispunha, de que trata o artigo 33 do Decreto 70.235. Por esse motivo, o recurso voluntário não pode ser reconhecido. Entretanto, sabemos que a decadência em matéria de ordem pública, que deve ser reconhecida até mesmo de ofício, como vimos no relatório acima, no que diz respeito à decadência, o acórdão recorrido é frontalmente contrário ao que determina a súmula 8. Além disso, esse Conselho também possui entendimento sumulado de que, súmula CARFES 99, a aplicabilidade ao caso da regra de decadência que consta do Código Tributário Nacional é decorrência direta da aplicação às contribuições previdenciárias da súmula STF 8, que, como vimos, se aplica integralmente ao caso dos autos. Assim, sem maiores explanações, acolhendo de ofício a aplicação da decadência quinquenal para as contribuições previdenciárias, cabe apenas, no caso, verificar que, por não haver nenhum recolhimento prévio de contribuições previdenciárias, no caso concreto, deve-se aplicar ao caso a regra do 173.1. E considerando que o período da obra resta comprovado como sendo de 24/2 de 97 a 1/9 de 2001, conforme registrado no ABIT, as folhas 48, os créditos previdenciários dali decorrentes somente poderiam ser concedidos até 31 de dezembro de 2006. Pelo que, tendo a ciência da presente NFLD ocorrido em 2 de janeiro de 2007, é certo que todo o período da obra foi atingido pela decadência. Visto disposto, voto pelo reconhecimento do ofício da decadência relativamente a todo o período da obra. É como voto. Ok, doutor. Fazendo um apontamento, que eu acho que todos vão fazer, né? A gente, de maneira geral, a gente tem votado bastante diferente, inclusive em votações que eu creio que você já teve a oportunidade de participar, que quando é intempestivo, a gente acaba não superando. Acho que a Ludmila tem uma posição um pouco divergente, mas eu não sei se no caso de recurso voluntário, se quando é questão da impugnação, você pode nos recordar, Ludmila, qual a tua posição exatamente no caso desse caso específico, né? Recurso voluntário intempestivo e a questão de decadência? Não aprecio, porque falta um pressuposto extrínseco. Então, antes de entrar, se está intempestivo ou recurso voluntário, eu não aprecio não, presidente. Eu sei que até o momento o posicionamento de todos os colegas tem sido nesse sentido também. E aí, inclusive, Caio, eu acho que você já votou nesse sentido também. Não sei se você alterou ou talvez não tenha se recordado. Mas eu não tenho certeza se você participou de algum recurso voluntário. Eu devo ter me confundido. Eu devo ter me confundido entendendo que a decadência a gente apreciaria de qualquer forma, né? Até porque aqui no caso é uma decadência decorrente de inconstitucionalidade, mas eu não tenho problema nenhum não de votar de alterar o meu entendimento e votar pelo não conhecimento. A gente tem votado sempre assim, é só realmente... O STJ tem manifestação nesse sentido, sabe, Caio? Falando sobre a insuperabilidade da falta do preenchimento extrínseco para conhecimento de matéria ainda que de ordem pública. Então, caso de apelação intempestiva, mesmo que esteja suscitando alguma matéria ali, eles não conhecem. Ok. Então, ficaria não conhecer do recurso, né? Não conhecer do recurso. Ok, vamos passar a votação então. Mário? Acompanho o voto do relator pelo não conhecimento do recurso. Ok. Martim? Acompanho também. Ricardo? Pelo não conhecimento. Ok. Ludmila? Também. Leonan? Acompanho não conhecimento. Juliano? Não conhecimento, acompanho. Eu também acompanho. Fica não conhecer do recurso. Eu vou pedir, então, agora, proclamado por unanimidade, não conhecer do recurso, vou pedir, então, fazer uma pausa na gravação para poder o apoio fazer encerramento, né, Patrícia? Ok, presidente.